Esse narcisismo, esse transtorno de personalidade, como é que ele afeta a pessoa narcisista? E como é que ele afeta a família, né, que vive com essa pessoa diariamente? Como é que afeta? O narcisista, ele não sofre por ser narcisista. Normalmente, ele causa mais sofrimento do que tem o sofrimento em si. Dificilmente o narcisista vai, por exemplo, para a terapia para poder cuidar do transtorno de personalidade narcisista. Eu já vi o narcisista chegar, mas assim, porque ele se sentia mal, porque os outros não reconheciam a grandiosidade dele, entende? Então, as pessoas, elas não se dão conta do quanto eu realmente... Não me dão valor, coisa e tal, nesse sentido. Mas, por ver o seu narcisismo enquanto um problema, é muito raro. Então, o que a gente tem aí é que, às vezes, eles sofrem porque acaba uma relação, não é todo mundo que consegue conviver com um narcisista, e pode causar sofrimento ou não, mas pode ter um pouco de sofrimento no momento, porque assim, se alguém me abandona, se minha esposa quer se separar de mim, ou meu marido quer se separar de mim, de alguma forma eu não lido bem, o narcisista não lida bem com a rejeição, então isso pode levar também a um grau de sofrimento. Mas normalmente eles não sofrem por ser narcisista, mas por isso, por se sentir abandonado em algum momento, por não se sentir reconhecido em algum momento. Agora, se o narcisismo ele pode ter algumas consequências. Então, a gente pode ter, por exemplo, desenvolvimento de uma anorexia nervosa, né, transtornos alimentares, porque esse narcisismo ele envolve tudo, aspecto físico também. E uma predisposição maior ao uso de substâncias, principalmente a cocaína, porque a cocaína, um dos efeitos dela é esse senso de eu posso tudo, de grandiosidade. As pessoas, elas relatam isso, que no momento que elas usam cocaína, elas se sentem poderosas. Então, como o narcisista ele quer se sentir assim, poderoso, capaz de fazer qualquer coisa, eles têm uma predisposição maior a se tornar um dependente químico, principalmente dependente químico da cocaína. Eu já vi, e a justificativa é essa, que no momento que usa ali a cocaína, tem essa sensação de que tem superpoderes. Então, tem essas consequências para o indivíduo. Lembrando, assim, que a gente tem uma pequena diferença em relação ao gênero. Nós temos, assim, uma quantidade maior de homens do que de mulheres. Então, entre 50% a 75% das pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista são homens. Um pouquinho maior entre homens. Foi a pergunta justamente da Priscila, né? Se esse transtorno afeta mais mulheres ou homens? O narcisista afeta mais homens. A esquizofrenia afeta também mais os homens. A depressão afeta mais as mulheres. A gente tem essas diferençazinhas de gêneros em relação aos transtornos mentais. Suicídio, os homens morrem mais de suicídio do que mulheres, embora as mulheres tentem mais suicídios, mas a gente encontra essa relação com o gênero. Agora, o sofrimento assim, é muito grande para quem convive. Imagina tudo isso que eu falei. Você está trabalhando numa empresa e entrar um cliente narcisista já é muito difícil, porque ele pode reclamar de você para o gerente, pode te humilhar, achar que você não está tratando ele à altura. Se para uma pessoa que atende um cliente narcisista pode ser complicado, imagina para quem é casado com um narcisista, para quem é criado por um narcisista, é muito complicado conviver com um narcisista. Então, ele causa um sofrimento muito grande nas pessoas que convivem com ele. E eu fico também pensando, Raquel, as pessoas são muito diferentes, então, como as pessoas são diferentes, a manifestação do transtorno em cada um acaba tendo peculiaridades, né? Então, por exemplo, existem aquelas pessoas mais agressivas, naturalmente mais agressivas, mais impulsivas. Então, eu acredito que uma pessoa com esse transtorno de personalidade narcisista deve ser agredir muitos outros, né, de forma muito, muito intensa. Mas temos aquelas pessoas mais caladas que agridem cinicamente, né?
agridem com olhar, agridem com piadas, né? De uma Ironia, violência vizinho de passiva. canto de boca. Então, você tem um chefe dessa maneira, né? É até mais difícil, eu acredito, porque o chefe que ele é mais agressivo, ativo, as outras pessoas estão vendo, estão entendendo que aquele chefe está agindo errado, de forma inadequada. Mas tem um agressor passivo, as outras pessoas não percebem. Você que percebe, né? A pessoa que sofre, que está ali do lado, seja o empregado, seja um filho, né? Seja a esposa ou o marido, que deve sofrer e as outras pessoas não percebem esse sofrimento. Muito E essa complicado. sua colocação ela é muito importante, porque assim, a gente tem essas peculiaridades, essas coisas que são inerentes às idiosincrasias. Então, não quer dizer que um narcisista seja necessariamente igual ao outro, porque existem outras características. A gente pode ter realmente esse narcisista mais agressivo e pode ter esse narcisista que é mais irônico, né? Ou um narcisista que pode não humilhar ali na frente, mas por trás tenta derrubar o outro. Não necessariamente a gente tem um narcisista igual ao outro, mas esse sentimento de grandiosidade, de importância e essa necessidade de admiração que a gente poderia dizer que seria assim características mais generalistas.